Graça e paz, amados, mais uma vez aqui reunidos para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E eu queria meditar hoje naquele texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Jesus aqui está dizendo que ninguém pode chegar ao Pai através de mediadores, que não seja Ele. Ele diz que é o único caminho que leva a minha e a sua vida, a minha alma, a sua alma, aos céus, é através de crer em Jesus, deixar Jesus entrar no nosso coração, deixar Jesus nos salvar, governar a nossa vida e nos dar algo melhor daquilo que nós comumente conseguimos fazer. Isso me leva a refletir. O dia do finados, na tradição cristã, mais da Igreja Católica, aonde isso é embasado? Bom, para chegar a esse ponto, eu tenho que retroceder um pouquinho na história. Dia 31 de outubro, comumente na religião celta, era comemorado o dia das bruxas, ou o dia das religiões pagãs, onde faziam invocações. Era um dia propício porque no dia 1º de novembro, esse sim era por eles constituído como o Dia dos Mortos. Então, entre o dia 31 e o dia 1 de novembro, os druidas, os sacerdotes celtas faziam suas invocações, porque acreditava-se que naqueles dias era propício você invocar as almas para consulta, você invocar espíritos para fazer porções, você invocar demônios para estarem trabalhando a seu favor. Isso era considerado normal no Dia dos Mortos, segundo a tradição celta. E isso vai, com o tempo, se fundindo com o cristianismo, que o cristianismo passa a crescer, mas para o século V, Constantino passa a colocar o cristianismo como religião oficial do Estado romano, e nós sabemos que a partir daí Roma começa a conquistar quase que totalmente os povos que eram menores, expande o seu império e expande o cristianismo, só que já não é mais um cristianismo puro, já parte aí para um cristianismo mesclado, miscigenado. E os cristãos começam então a ir no túmulo dos seus entes queridos para prestar homenagem, para sentar ali ao lado do túmulo e chorar pela perda, né? O Dia dos Mortos nos traz ou nos arremete de volta a um dia de perdas, um dia que nós nos lembramos de alguém que fez parte da nossa vida e que partiu. Chega lá pelo século X, no ano de 998, o abade Odilon, francês, ele resolve que no dia 2 de novembro deveria ser colocado um dia especial, que seria instituído como dia de finados, para que a igreja colocasse os joelhos no chão e orasse pelas almas dos seus entes queridos que partiram. Porque, segundo a doutrina católica, existe o purgatório e almas que nem foram para o céu, nem foram para o inferno, ficam ali presas. E seria através dessas orações, através de você acender velas, que essas almas sairiam do purgatório e iriam a uma condição melhor. Mas Jesus, no texto que nós acabamos de ver, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro caminho que não seja através dele. Mais para frente, por volta do século XI, alguns papas reforçaram essa tese do abade Odilon, principalmente o Papa Leão XIII, e ele institui oficialmente que a partir daquela data seria comemorado no dia 2 de novembro o dia de finados. Porque
Já na tradição celta era dia dos mortos do dia 1º, e segundo a tradição aí católica, o dia 1º ficou conhecido como o dia de todos os santos, ou seja, o dia que comemora-se a morte dos mártires pelo cristianismo. E esse dia se estendeu ao dia 2 de novembro, aonde agora comemora-se o dia de todos os mortos. Só que vejam bem, a comemoração era para um dia de oração, intercessão e, para alguns, conforme a tradição católica, acender-se velas para as almas do purgatório. Só que isso foi se perdendo durante o tempo. Hoje nós já não temos mais o mesmo significado. Hoje o dia de finados é considerado um feriado comercial como muitos outros se tornaram. É um dia que as pessoas aproveitam o momento de saudades do povo e vendem velas, e vendem flores, e se aproveitam do sofrimento alheio para fazer o seu comércio. É um dia como outro qualquer. Pastor, é pecado eu ir no cemitério? Não, não é pecado. Não é pecado. Mas para nós evangélicos é um desperdício. Porque eu não tenho que honrar a memória de uma pessoa que partiu só no dia 2 de novembro. Se eu quero honrar a memória de alguém que partiu, honrar a memória de alguém que significou algo na minha vida, eu tenho como fazer isso durante 365 dias no ano. Como é isso, pastor? Me tornando uma pessoa melhor, colocando em prática aquilo que eu compartilhei durante toda a existência com o meu relacionamento com aquela pessoa que foi embora. Porque você vai do cemitério, você vai para matar saudade de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de filho, de pessoas que para você foram importantes. Mas você tem que fazer isso, demonstrar o amor que você tem por aqueles que estão vivos. Porque aquela pessoa que está ali, se é que ainda está e não foi exumado, porque até os ossos são retirados, aquela pessoa, ela já não pode mais ouvir o seu choro, aquela pessoa já não pode mais acolher as suas flores, aquela pessoa não pode mais ouvir as suas palavras. É apenas uma tradição você estar ali. O momento de você honrar ela é com a sua vida, sendo uma pessoa melhor. Como eu honro ao nome de Jesus, me tornando um cristão autêntico, seguindo seus passos e demonstrando que os seus ensinamentos são fundamentais para que eu viva uma vida de qualidade muito superior à vida das pessoas que normalmente não conseguem segui-lo e passam por momentos mais difíceis por não ter alguém ao seu lado que os possa amparar. O Dia dos Mortos, então, ele é todos os dias. Porque se eu tenho que honrar a memória de alguém, eu tenho que honrá-la todos os dias, não só um dia na coisa. Mas, pastor, você não vai no cemitério? Não, eu não vou no cemitério. Eu procuro honrar as pessoas, meus entes queridos, me tornando algo que, se essa pessoa estivesse hoje viva, ela teria orgulho de mim. Eu procuro seguir algo que Jesus Cristo me ensina para que eu possa fazer diferença na vida daquelas pessoas que estão vivas. Existe uma canção que diz: dê flores a quem está vivo. Então, muitas vezes eu me pego pensando que aquelas flores que eu estou levando no cemitério, eu poderia levar alguém que está vivo e dizer para essa pessoa: eu te amo. E essa pessoa iria se alegrar. Porque aquela que está enterrada, infelizmente, não pode mais se alegrar com isso. E os momentos que eu vou passar ali serão apenas momentos de choro, de dor e de tristeza. Então eu preciso pedir para Jesus que Ele esteja fazendo diferença na minha vida e tirando do meu coração o choro, a dor, a tristeza e a amargura. Jesus diz: eu sou o único caminho. Nós não vamos conseguir, com uma vela, com as flores, tirar uma vida do purgatório. Não vamos. Nós simplesmente tiramos até aquilo que nós não acreditamos, tiramos de lado e deixamos aquele dia só para reviver momentos que eu posso reviver todos os dias.
Mas se eu quero dar um presente para alguém, se eu quero falar eu te amo para alguém, se eu quero fazer diferença na vida de alguém, eu preciso fazer isso enquanto a pessoa está viva. Eu preciso demonstrar isso enquanto a pessoa está viva. Porque quando ela parte, só ficam as lembranças, só ficam as memórias. E eu preciso lidar com isso todos os dias da minha vida. Então, nesse feriado de finados, se você quer honrar aquele ente querido, se torne uma pessoa melhor. Não se deixe preso apenas a algumas tradições, não se limite apenas a lembrar daquela pessoa, porque aquele dia foi instituído na tradição como dia de finados. Honre a memória do seu ente querido, servindo a Jesus como ele estaria fazendo. Honre a memória do seu ente querido, se tornando uma pessoa de bem na sociedade, na comunidade, dentro da sua família, um exemplo para os seus filhos, porque aquela pessoa que partiu te deixou um legado. Mas qual legado você vai deixar para as pessoas quando você partir? Jesus Cristo, quando partiu, ressuscitou e depois voltou aos céus, nos deixou um legado de ensinarmos o seu amor a todos aqueles que necessitam. Então, nesse dia de finados, celebre a vida. Celebre a vida falando para uma pessoa que você sabe que precisa mudanças. Jesus te ama. Fala para essa pessoa, Jesus te ama. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer mudar o seu coração. Porque ele é o único caminho que te leva ao Pai. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Que você possa estar refletindo a respeito daquilo que você vai deixar para os seus entes queridos quando você partir. E procure amar aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que partiram vão sempre estar guardados dentro do nosso coração, da nossa mente, pelas lembranças boas que tivemos. Mas a vida continua. E pessoas precisam ouvir a respeito do amor de Jesus, que é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus.